Opa, tudo bom? Sinceramente, não achei que estaria fazendo este vídeo com tanta confusão em torno da relação de Tears of the Kingdom com a linha do tempo de Zelda. Eu pensei em deixar os teóricos da internet examinarem a história da série, o suficiente para chegar a uma conclusão satisfatória. No entanto, depois de assistir a vários vídeos e ler muitos comentários de fãs de Zelda, decidi oferecer a minha própria perspectiva. Ou melhor, apresentar uma combinação de ideias desses vídeos e comentários que acredito que fazem sentido. Primeiramente, aviso de spoiler para Tears of the Kingdom. Vou falar sobre a premissa geral do jogo e algumas das memórias, mas não haverá spoilers do final do jogo. Então, se você ainda não terminou o jogo, não precisa se preocupar, tá? Em segundo lugar, não vou abordar o impacto da divisão da linha do tempo em Tears of the Kingdom, nem como o jogo se encaixa em um dos três ramos ou se conecta. Mas em vez disso, vou abordar como é possível que os principais eventos desse jogo ocorram cronologicamente na linha do tempo como um todo. A história de Tears of the Kingdom, semelhante à de Breath of the Wild e de Ocarina of Time, abrange dois períodos do tempo: o presente, onde ocorre a jogabilidade, e o passado distante, onde Zelda é enviada de volta ao tempo e Link observa a história do passado através de visões ou memória. No entanto, há apenas um problema principal revelado pelas próprias memórias que parece contradizer muito do que sabíamos sobre a linha do tempo de Zelda, e tudo isso está relacionado a esse sujeito. Vou explicar o porquê. Ganondorf, cujo nome completo é Ganondorf de Dragmir, é conhecido por muito como o principal vilão da franquia Zelda. Antes de Tears of the Kingdom, que Ganondorf é introduzido na linha do tempo de Zelda no mesmo jogo em que ele fez sua estreia, em Ocarina of Time. Apesar de ter uma história que abrange várias linhas do tempo, na quais ele enfrenta múltiplas versões do Link e Zelda, Ganondorf sempre foi o mesmo sujeito. Sim, ele experimenta destinos diferentes em várias linhas do tempo. Na linha do tempo adulta, ele é derrotado pelo herói do tempo adulto, e depois retorna para ser derrotado por Link em Wind Waker. Na linha do tempo infantil, ele nunca luta contra o herói do tempo, e, em vez disso, é banido para o Reino do Crepúsculo e eventualmente derrotado por Link em Twilight Princess. Na linha do tempo da queda, ele mata o herói do tempo e Reino Supremo como Ganon. No final do dia, Ganondorf, que vemos em cada um desses jogos, era originalmente a mesma pessoa que vemos no início de Ocarina of Time, um homem do deserto e líder dos Gerudos, criados pela bruxa Koumi Kotaki. O problema com ele está na memória em Tears of the Kingdom, em que Hyrule afirma que ele e Sonia são os fundadores de Hyrule. Mas espere, eu pensei que Ganondorf fez sua estreia em Ocarina of Time, que ocorre muito tempo depois do estabelecimento de Hyrule. Se o Ganondorf que vemos em Tears of the Kingdom é o mesmo que sempre conhecemos, como ele poderia ter sido selado sobre o castelo desde a fundação de Hyrule, se ele aparece em Ocarina of Time, Twilight Princess e Wind Waker? O que isso significaria para a linha do tempo? Há algumas respostas possíveis para essas perguntas, mas primeiro vamos esclarecer o que já sabemos com certeza. O período presente de Tears of the Kingdom se passa alguns anos após Breath of the Wild. Não temos certeza de quantos anos exatamente, mas não é um intervalo muito grande. Sabemos pelo próprio Eiji Aonuma que Breath of the Wild definitivamente ocorre após Ocarina of Time. Não diretamente após, mas em algum ponto da segunda metade da linha do tempo. Does Breath of the Wild take place before or after Ocarina of Time? A dúvida era se Breath of the Wild acontece antes ou depois de Ocarina of Time. Isso elimina a possibilidade de Ganondorf ser derrotado no final de Tears of the Kingdom e depois retornar em Ocarina of Time. A maioria de nós já supôs que a era de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom ocorre muito tempo depois de qualquer um dos outros jogos, mas isso esclarece qualquer ambiguidade. Quanto aos eventos passados mostrados na memória de Tears of the Kingdom, acredito que eles devam ocorrer após Skyward Sword. Vi algumas pessoas teorizarem que Hyrule e Sonia poderiam ter vivido na época antes de Skyward Sword acontecer, antes que a deusa Hylia colocasse as pessoas no céu para sua proteção, e eu mesmo considerei essas ideias antes. No entanto, não acho que seja totalmente lógico. O motivo é a presença de Demise em Skyward Sword. Demise é descrito como uma entidade eterna que conquistou o tempo. Ele é a origem de todo mal e malícia. Você pode pensar nele como o Satanás da franquia Zelda. Ele é a razão pela qual Hyrule está sujeito à calamidade para sempre, já que no final de Skyward Sword, ele amaldiçoa a Terra para sempre ser atormentada por seu ódio, que é reencarnado repetidamente. Ganondorf é a reencarnação do ódio de demais. Mesmo que o Ganondorf de Tears of the Kingdom seja diferente daquele que conhecemos, ainda acredito que ele tenha nascido após a derrota de demais. Demais foi o rei demônio original. Na verdade, acredito que a forma do rei demônio de Ganondorf em Tears of the Kingdom seja intencionalmente semelhante ao seu precursor, que seria demais. Portanto, inferindo que os eventos passados de Tears of the Kingdom ocorram após Skyward Sword e seus eventos presentes ocorram após Ocarina
Ocarina of Time, agora estamos livres para especular. Existem 3 possibilidades. Explicações para a colocação de Tears of the Kingdom na linha do tempo. A primeira, que não sou fã, é que Tears of the Kingdom possui um novo ramo na linha do tempo após Skyward Sword. Os eventos de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom não se relacionam diretamente com os outros jogos da franquia, exceto Skyward Sword. A segunda é que os eventos passados de Tears of the Kingdom acontecem em algum lugar entre Skyward Sword e Minish Cap, apresentando um Ganondorf diferente daquele que já conhecemos dos outros jogos. A terceira é que os eventos passados de Tears of the Kingdom ocorrem no final da linha do tempo, muito depois de qualquer outro jogo, e Haru é na verdade um fundador de uma nova Hyrule. Vamos examinar cada uma dessas possibilidades em ordem, começando com a ideia de Tears of the Kingdom estando em uma nova linha do tempo após Skyward Sword. Novamente, pessoalmente não sou muito fã dessa teoria, e vou explicar o motivo mais adiante, mas acho que precisamos considerá-la como uma possibilidade. Se optarmos por ver a recompensa de Amiibo, itens da DLC de Breath of the Wild, bem como seus equivalentes em Tears of the Kingdom, apenas como referência aos outros jogos de Zelda, não há indicação na história de que os eventos dos outros jogos tenham ocorrido. Isso inclui Skyward Sword, é claro. Sim, há ruínas de pontos de referência de outros jogos de Zelda em Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, como o Templo do Tempo, Abyss Groves e Long Reach. No entanto, esses pontos de referência ainda poderiam ter sido construídos nessa linha do tempo sem que os eventos dos outros jogos tivessem ocorrido, o que significa que, nessa linha do tempo, Ganondorf faria sua estreia em torno do estabelecimento de Hyrule, seria selado por Hyrule e só apareceria nos eventos presentes de Tears of the Kingdom. A razão pelo qual acho que Skyward Sword ainda seria relevante é porque, em primeiro lugar, devido à maldição de Demacia, e em segundo lugar, devido à voz de Fi na espada mestre em Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. O principal problema que temos com essa teoria não é por causa das contradições no jogo em si, mas porque sinto que ela diz respeito à ideia de haver uma linha do tempo em Zelda em primeiro lugar. Desde o desenvolvimento dos primeiros jogos de Zelda, a Nintendo sempre teve uma linha do tempo em mente. Eiji Aonuma afirma até ter uma linha do tempo mestra ao qual apenas ele tem acesso. Pode-se argumentar que a Aonuma confirmando que Breath of the Wild ocorre após Ocarina of Time torna essa teoria inútil, mas isso é passível de interpretação. Como é a lore de Zelda em geral? Quem sabe, talvez uma linha do tempo atualizada seja lançada um dia, mostrando uma mudança completa na continuidade, especialmente para Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Prosseguindo para a próxima parte, uma possibilidade é que os eventos passados de Tears of the Kingdom ocorram algum tempo após Skyward Sword. É meio que o próprio jogo sugere. Quero destacar que Hyrule não foi necessariamente estabelecida imediatamente após o final de Skyward Sword. Já vi pessoas afirmarem que Haru e Sonia fundando Hyrule contradiz os eventos de Skyward Sword, mas em nenhum lugar desse jogo afirma que Hyrule foi estabelecida por Link e Zelda de Skyward Sword. Poderia ter havido tempo suficiente entre o final de Skyward Sword e os eventos passados de Tears of the Kingdom para que os Zonai descessem do céu e eventualmente estabelecesse a entidade política ou o reino que é Hyrule. Há até um ponto perfeito representado na linha do tempo que poderia representar esse momento, denominado Era da Prosperidade. No entanto, os eventos passados de Tears of the Kingdom acontecendo nesse ponto da linha do tempo também significaria outra coisa. Existem 2 Ganondorf, o Ganondorf que vem de Tears of the Kingdom e o Ojin Gerudo. E enquanto ele está selado sobre o castelo de Hyrule, vemos o surgimento do Ganondorf Fragment em Ocarina of Time. Ambos os Ganondorf existem simultaneamente, mas o original está preso no selo de Hyrule, lá embaixo no subsolo. Vi alguém também observar que nessa memória em que Ganondorf se curva diante de Hyrule, há 2 mulheres Gerudo de pele verde atrás dele, o que eu nem tinha notado antes. Essas provavelmente são as versões jovens de Komi e Kotaki de Ocarina of Time, e eles poderiam ter nomeado o Ganondorf de Ocarina of Time em homenagem ao Ganondorf que serviria em Tears of the Kingdom. Elas têm mais de 400 anos em Ocarina of Time, então permitiria alguns séculos de intervalo entre os 2 jogos. Se você acha que isso é tempo suficiente para os eventos de Minish Cap e Force Sword ocorrerem, isso fica a seu critério. É apenas uma teoria. Acredito que a ideia de existir 2 Ganondorf seja plausível, mas ainda há algumas questões com esse posicionamento na linha do tempo que gostaria de abordar. Uma delas é a presença de um guerreiro Rito durante a fundação de Hyrule. Pelo que sabemos, os Ritos são uma raça que emergiu através da evolução ao longo de um grande período de tempo. Eles não existiam durante Ocarina of Time ou antes disso, e na verdade, fizeram sua estreia em Wind Waker. Eles nem parecem estar totalmente evoluídos como pessoas pássaros em Wind Waker, pois há uma diferença notável em suas características em Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Ter o que parece ser um Rito totalmente evoluído antes dos eventos de Ocarina of Time é um pouco estranho para mim. Além disso, gostaria de levar em consideração outra teoria antes de passar para a última possibilidade de posicionamento na linha do tempo.
Já vi muitos fãs de Zelda teorizarem que dois machos Gerudo não poderiam coexistir. Em Ocarina of Time é declarado que um macho Gerudo nasce a cada 100 anos. Entendo que apenas um macho nasce entre os Gerudos a cada 100 anos. No entanto, nunca vimos um macho Gerudo na série Zelda além de nosso vilão Ganondorf. Acho que fica claro em Breath of the Wild e Tears of the Kingdom que o nascimento de um macho Gerudo por algum motivo não é visto há muito tempo. Os eventos de Breath of the Wild se estendem por 100 anos, e pela lógica de Zelda, um macho Gerudo deveria ter nascido em algum momento nesse período, mas não há nenhum registro de um macho Gerudo em nenhum lugar. Há uma missão que revela o segredo da lendária oitava heroína, em Tears of the Kingdom, que acabou por ser homem. Embora ele mesmo não seja um Gerudo, a teoria predominante é que o nascimento de qualquer macho Gerudo foi impedido pela existência de Ganondorf sob o castelo de Hyrule, já que ele foi preso por Hyrule. Isso faz sentido, certo? No entanto, se isso for verdade, entraria em conflito com a possibilidade dos eventos passados de Tears of the Kingdom ocorrerem antes de Ocarina of Time, já que o nascimento de Ganondorf Dagmir também teria sido impedido pela existência do Ganondorf original sobre o castelo. Seria impossível que dois Ganondorfs existissem ao mesmo tempo. Mais uma vez, tudo isso é baseado em especulações, mas acho que vale a pena considerar, porque se a teoria sobre machos Gerudos fizer sentido, isso nos leva, chegamos à nossa última possibilidade em relação à colocação de Tears of the Kingdom na linha do tempo. Os eventos passados de Tears of the Kingdom não ocorrem entre nenhum dos jogos anteriores de Zelda, mas sim um período muito posterior a todos eles. Essa é a crença inicial que tive durante a minha jogatina, e é uma que vi outras pessoas concordarem online. Agora você pode estar pensando, se Hyrule é o fundador de Hyrule, como os eventos passados de Tears of the Kingdom podem ocorrer depois de qualquer um dos outros jogos nos quais o reino já foi estabelecido? Bem, a suposta resposta é que Hyrule não é a fundadora original de Hyrule. É possível que os eventos de Tears of the Kingdom aconteçam muito no futuro em relação aos outros jogos, e Hyrule originalmente foi perdida no tempo. Você poderia chamá-la de um reino caído. Assim, a Hyrule de Hyrule seria na verdade a segunda vinda de Hyrule, que acumularia sua própria nova história ao longo de vários milhares de anos. Faria sentido os ritos existirem na era de Hyrule, e isso significaria que não haveria dois Ganondorfs existindo simultaneamente. Nesse cenário, o OG Ganondorf seria o que conhecemos em Ocarina of Time, Wind Waker e Twilight Princess, e o Ganondorf de Tears of the Kingdom seria ou o mesmo sujeito que de alguma forma retorna, ou possivelmente uma reencarnação dele. Só para esclarecer, não estamos eliminando a possibilidade de existir dois Ganondorfs, apenas dois deles existiram ao mesmo tempo. Pessoalmente, acredito que essa seja a maneira mais simples de encaixar Tears of the Kingdom na linha do tempo de Zelda, respeitando as histórias canônicas dos outros jogos. Porém, tenha em mente que no final do dia, a linha do tempo pode ser ajustada ou alterada ao longo do tempo, pois nada está necessariamente solidificado em seu lugar. Nossa compreensão da história de Hyrule muda à medida que somos expostos a novo material, da mesma forma que nossa compreensão da história de nosso próprio mundo é moldada à medida que fazemos novas descobertas. Se há algo que a maioria de nós, fãs de Zelda, concordamos sobre Tears of the Kingdom, é que o jogo é uma verdadeira obra-prima. E, independente da relação que ele tenha com a linha do tempo, ele será considerado um dos melhores jogos de Zelda de todos os tempos. De qualquer maneira, deixe-me saber o que vocês pensam. Alguma coisa que eu tenha deixado passar? Também me digam qual jogo de Zelda apresenta a sua representação favorita do Ganondorf. Obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. É isso, um abraço a todos.